A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu tenho uma mensagem Glória a para Deus. você. Livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. A palavra do Senhor vai dizer assim: E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem num barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Ele despedia a multidão e subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitados pelas ondas. O barco estava no meio do mar, açoitados pelas ondas. Porque o vento era contrário. O vento estava contrário e as ondas estavam açoitadas. Aleluia. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus. Jesus foi ao encontro. Aleluia. Caminhando por cima do mar. No sobrenatural. Ele caminhou sobre o mar e foi ao encontro. Glória. E os discípulos vendo o caminhar sobre as águas, assustaram, dizendo, ele teve medo, se assustou. É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, logo disse: tem de bom ânimo, eu sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se é tu, me manda ir de encontro contigo por cima das águas. E disse Jesus: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir de encontro com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Aleluia. E logo Jesus estendeu a mão. Jesus estendeu a mão. Segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvida, homem de pequena fé? Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra ela é muito conhecida. E eu não quero falar do sobrenatural de Jesus, porque ele é infinitamente sobrenatural. Porque ele pode todas as coisas. Não quero falar dele andando em cima do mar, porque ele tem esse poder. Porque ele tem o controle das situações, das coisas. Mas eu quero falar dos homens que estavam no barco. O interessante é que essa história vai relatar para estes homens para ir ao outro lado. Jesus fala: vá, pega o barco e vai para o outro lado. Então esses homens sobem ao barco ao comando de Jesus, à direção de Jesus. E, aleluia, glória a Deus. E eu vou dizer uma coisa aqui já mediante esse início. Aleluia. Se você quer dar um passo mais à frente, espera Jesus falar para você ir. Aleluia. Deixa Jesus falar para você ir. Porque mesmo você indo, sabe, sem ele, é ele que está ordenando você ir. É ele que está falando para você ir. Aleluia. Então esses discípulos foram. Mas o interessante é o que acontece no barco. O que acontece no mar? O mar de repente açoita, né? Então o mar de repente começa o alvoroço no mar. Começa de repente o mar fica bravio. O mar de repente começa ali e tem uma tempestade naquelas águas. E outra hora a tempestade estava acontecendo, os discípulos estavam no barco, mas também quem estava era Jesus.
E impressionante, irmãos, que quando Jesus está no barco é quando Jesus está perto, quando Jesus está no barco é tão fácil pedir ajuda para ele e ele logo se levantar porque ele está perto, porque ele está próximo e acalmar a tempestade. Mas imagine-se, você na pele daqueles discípulos, você na situação daqueles discípulos. Jesus não estava no barco, estava acontecendo a tempestade. Quem vai acalmar neste momento? Talvez seja o medo dos discípulos. Quem vai acalmar a tempestade? Talvez seja o medo. E a situação é que Jesus vem ao encontro dos discípulos andando por cima do mar. Meu irmão, a primeira atitude quando aqueles discípulos veem aquele homem, Jesus, andar por cima do mar, é eles acharem que é um fantasma, é eles têm medo. Mas irmãos, isso é humano dos homens, nós homens. A nossa situação não tá boa. A tempestade está acontecendo. Nós estamos no barco e Jesus não está. De repente, algo sobrenatural está acontecendo. Jesus está andando por cima do mar. Eu estou numa situação de medo e algo diferente está acontecendo. Eu vou ter mais medo ainda. É isso que eles têm. Eles têm mais medo. O medo aumenta. Porque eles não sabem o que está acontecendo. Porque eles não têm quem acalmar o mar neste momento. De repente Jesus aparece. Vai falar: calma! Sou eu, Jesus. Pedro se levanta e fala: se é tu mesmo, Deus, me faça ir de contra ti. E de repente Jesus fala: vem, Pedro, vem ao meu encontro. Pedro sai do barco, começa a andar por cima das águas, mas de repente a palavra vai dizer que ele percebe o vento que está formando no mar, que ele percebe o açoito que o mar está fazendo, a tempestade que está acontecendo, e ele tem medo, e ele começa a afundar. Muitas das vezes é assim que acontece. De repente a situação está tão crítica. De repente o Senhor está falando para nós, sabe, ir ao encontro dele. E quando nós estamos indo ao encontro dele, nós olhamos para a situação e olhamos a situação como está. E às vezes o medo nos faz, sabe, nos afundar naquela situação. O medo nos faz nos afundar em meio à situação que está acontecendo. A nossa parte humana, ela vai olhar para essa situação, para o que nós estamos vivendo, e o momento não parece bom. O momento, ele não parece bom. Ele não parece bom. E quando nós tentamos sair desta situação, parece que tomou tão... o medo tomou conta de nós, que nós não conseguimos sair. Mas o que Jesus ele quer fazer com esses discípulos é estimular a fé deles. O que Jesus quer fazer com esses discípulos é aumentar a fé deles. O que Jesus quer fazer com esses discípulos é que esses discípulos olhem para ele e vejam a esperança nele. O que Jesus quer fazer conosco é que nós sejamos esses discípulos, para ter fé, para ter esperança, para acreditar ainda nele. A situação
Não é fácil, não está sendo fácil. De repente você entrou no mar, neste barco, e de repente Jesus não está. E de repente a tempestade começa a acontecer. Mas eu digo uma coisa para ti. Jesus quer estimular a sua fé. Jesus quer colocar uma esperança no seu coração. Aleluia. Sabe por que Jesus quer fazer isso? Porque outra hora ele estava no barco, outra hora ele acalmou a tempestade. Mas agora é sua vez de ter esperança nele, de confiar nele. E talvez num momento mais sombrio, sabe? Enquanto você estava no barco e a tempestade estava acontecendo, você estava onde não te afundava por enquanto, aonde a água não entrava por enquanto, aonde você estava conseguindo tentar, sabe, manter o barco ali em cima das águas mesmo com a tempestade. Mas no momento de que você saiu do barco e você pisou nas águas e você sentiu medo, o apavoro, você começou a afundar. E às vezes a situação parece tão crítica que você parece que não tem mais chão, que você não parece mais seguro e você parece que começa a afundar. E você está tentando sair dessa situação e não consegue, mas de repente aparece a mão do Senhor, a mão de Jesus, para estender em sua direção, aleluia, para colocar em sua direção, aleluia, glória a Deus, e para falar: homem de pequena fé, porque duvidastes? E de repente a esperança, ela está estendendo a mão para ti, e a esperança se chama Jesus, Jesus Cristo. Ele é a esperança para este momento de medo, para este momento de tempestade. Ele é a
E eu também. Amém.